CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando o estudo do livro O Missionários da Luz, mas antes vamos ler o Evangelho, o capítulo 2, o item 8, uma realeza terrestre. Capítulo 2 é Meu reino não é deste mundo. O item 8, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em todas as perfeitas práticas. É benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam aproveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Pronto, pode fazer a prece. Que esse Espírito receba a nossa gratidão, o nosso carinho, pela mensagem de alerta que sempre
rememoramos em nossa casa de amor. E assim, nunca nos esqueçamos dos sofredores, dos que pedem o reino dos céus. Mas neste momento, Jesus, estamos pedindo forças, o teu amparo, o teu amor, a tua inspiração para aprendermos um pouco mais da doutrina espírita. Pedir-te, Senhor, a permissão para invocarmos o nosso irmão André Luiz, para nos inspirar, fazer entender o que ele escreveu nessa obra, a reencarnação de Segismundo, uma vida que retorna ao planeta Terra, e com ele compreender um pouco mais sobre a reencarnação. Pedimos que Leon Denis, que Allan Kardec, que o nosso altivo também estejam junto a nós, sempre a nos apoiar, a nos fortalecer. Então, em nome desses espíritos amigos, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, e do amor de Deus, nosso Pai, pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da tarde de hoje, em torno do livro Missionários da Luz. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos lá. Isso. O microfone para cima, tá? Eu estou pensando, limpa o rosto. Então vamos dar continuidade na compreensão dessa reencarnação. A reencarnação de Segismundo. E nós estamos aqui no momento em que Segismundo vai se ligar ao corpo físico. O instrutor está dando força a ele para ele não desanimar, porque ele está preocupado. E ele diz, né, que um conhecimento que ele tem, espíritos com aquela gama de conhecimento, ele tem muito medo de falhar, de vir a falir. Esse deve ter sido também o nosso medo antes de reencarnar. Porque, meu Deus, será que eu vou cumprir com tudo isso que eu estou me comprometendo? Esquecendo esses compromissos, esquecendo a vida espiritual, será que eu vou conseguir? Era a dúvida dele. E isso aconteceu conosco certamente. Estamos aqui, né? Eu ia pedir forças na prece a Jesus para não deixar a gente falir. Então a gente pede agora, para não deixar a gente esmurecer. Nós já pegamos o início, estamos no caminho. Como a gente tem dito aqui, a gente tem tudo para vencer. A gente já está no caminho, com a doutrina espírita nos esclarecendo, sabemos que somos espíritos imortais, sabemos que viemos do mundo espiritual, sabemos que a nossa encarnação foi planejada, não nascemos de qualquer maneira, porque nós já temos um grau, um nível de conhecimento que nos permite que a lei elabore um pouco mais a nossa reencarnação, sem falsa modéstia nenhuma. Nós não viemos para cá à toa e largados. Nós espíritas que militamos na doutrina espírita, que trabalhamos no bem, que exaltamos o nome de Kardec e de Jesus, não foi por acaso. Não foi uma reencarnação comum. Então, essa é a mesma situação do Segismundo. Ele está ali no momento de... ele estava triste, mas no momento de dúvidas. Eu estava tão animado para voltar, mas será que eu vou vencer? Aí o instrutor, o Alexandre, conversa com ele, o anima e tal, aí ele melhora um pouquinho o pensamento dele. Foi aqui que a gente parou. Momentos antes dele se ligar ao corpo
ao corpo da mãe, ao ventre materno. E um detalhe interessante que ele disse aqui, que não é no momento do ato que o espírito se liga, isso requer um tempo. Lembra que o André Luiz perguntou, como é que nós vamos fazer? E o momento que eles têm ali, deles, do casal, eles não iam se envolver. Por quê? É necessário um tempo para que se ligue o espírito. É o momento da concepção, leva um percurso ali o espermatozoide. Então eles iriam depois, não é isso? Também interessante esse dado, né? Para não violar a liberdade, a privacidade do casal. Ele até deu uma aula sobre isso, né? Os casais que se unem por amor, que se respeitam, que têm no ato sexual essa troca de energia, essa troca de afeto, eles, né, são da alma, de alma para alma, eles são protegidos, eles são amparados, né? Aí vamos lá. A pequena família acabava de recolher-se. Herculano e os demais receberam-nos com inequívocas demonstrações de carinho. Quem era o Herculano? Um amigo da família, né? Aquele que estava patrocinando ali a reencarnação do Segismundo. O chefe, eu ia fazer uma pergunta aqui, mas eu não saberia responder, então não vou fazer pergunta. Vou fazer a pergunta, mas a gente vai pensar junto. Quem seria o anjo da guarda do Segismundo? Será que o Herculano, o Alexandre, você vê que o Alexandre... Está ali, amigo da família, conhece o passado dele, ou tem um espírito ainda superior a ele, que não está ali no momento? André Luiz não falou isso, né? E a gente não sabe, né? Porque o anjo da guarda é sempre um espírito superior que nós o temos como um pai. Ele conhece a nossa vida, pode ser um deles, né? Pode ser o Herculano é superior a ele, o Alexandre também, né? Está ajudando ali, ou ele está também ali junto com eles. Está do mais alto, está vendo, tá bom, ele vai voltar, está o Alexandre ali, está o Herculano, está tudo bem, vamos ver. Ou o anjo da guarda está um pouco mais fora? É uma pergunta, viu, Adilane? Não é? É uma pergunta, presta atenção, acorda. O que nós estamos pensando aqui, na reencarnação. Hã? Não, ele não vai falar para frente, não. Então, quem é o anjo da guarda do Segismundo? Eles que estão planejando a reencarnação dele. Um deles ali é o anjo da guarda dele. Eles estão planejando, mas o planejamento foi no instituto, lá tinha um técnico, eles ajudaram, né? Estão planejando. Eu não ouvi isso do altivo, mas ele disse ou alguém disse lá, que o Antônio de Aquino patrocinou a reencarnação do altivo. Já ouvi várias vezes. Como eu não ouvi dele, eu não vi escrito, mas é bem possível. Tudo bem, Antônio de Aquino é um espírito muito superior. Ele patrocinou e era Antônio de Aquino, um anjo da guarda do altivo. Agora aqui, é o Alexandre, é o Herculano, o anjo da guarda do Segismundo, ou são espíritos familiares? Mas a gente está vendo que é superior a ele, né? O Alexandre é superior. Interessante, ó, o Alexandre conviveu com ele na Terra, tanto o Alexandre quanto o Herculano. Não é?
Tanto o Alexandre e o Herculano foram contemporâneos no planeta Terra. Mas vamos lá, fica essa interrogação aí para a gente pensar, responder. Vamos lá. A pequena família, quem sabe um dia há a possibilidade do altivo, um desses espíritos nos responder aqui, né? A pequena família acabava de recolher-se. Herculano e os demais receberam-nos com inequívocas demonstrações de carinho. O chefe dos construtores dirigiu-se ao meu instrutor nestes termos. O chefe dos construtores. O que significa isso? Aquele que está preparando toda a encarnação. Pode ser que ele seja, né? Está dizendo aqui, ó, o chefe dos construtores, aquele que preparou toda a reencarnação, que é o Herculano, dirigiu-se ao meu instrutor nestes termos. Esperávamos pela sua colaboração para iniciarmos o serviço magnético do paciente. Então vai fazer a ligação. Aí eu vou me lembrar, me perdoe o André Luiz, eu sei que o raciocínio é dele, mas a gente fica com dúvida, e eu pensei na Dona Ivone. Eles são todos amigos, né? Quando a Dona Ivone reencarnou, quem foi o anjo da guarda da Dona Ivone? O Charles, que foi pai dela na Terra? Pode ter sido, né? Pelo que indica ali o Charles, que tinha uma ascendência sobre ela, uma ascendência moral muito grande. O Dr. Bezerra, porque o Dr. Bezerra desencarnou em 1900 e a Dona Ivone reencarnou em 1900. Então, quando ele retornou, ela estava reencarnando e o Dr. Bezerra estava junto dela o tempo todo. Foram os espíritos lá da colônia Maria de Nazaré, e a Dona Ivone tinha o Charles mesmo como pai, sempre meu pai, mas ele tinha uma ascendência muito grande sobre ela. Mas tinha o Dr. Bezerra, tinha Leon Denis, quantos espíritos ali em torno dela. E quem era o anjo da guarda do nosso Chico? Eu não rezei aqui, não falei no Chico, mas eu pensei nele, porque graças a ele essa obra está aqui. Ele se predispôs a trabalhar. Exemplo de médium para todos nós. Então, que ele também nos ajude a entender. Vamos apelar para tudo quanto é santo, né? Chico, André Luiz, Altivo. Não custa nada pedir, né? Se eles puderem, eles vão vir. Se não puder, vão enviar alguém, ou de onde estiver, vão nos inspirar, não é? Então, quem foi o anjo da guarda do Chico? Foi o Emmanuel? Será que foi o Emmanuel que patrocinou? Ele tinha outro espírito? É uma pergunta que eu nunca fiz, que eu deveria ter feito ao Altivo quando estava encarnado, mas não tive essa maturidade. Estou fazendo agora. Se um dia vir a resposta, né? A gente obter de alguma maneira. Às vezes a gente faz uma pergunta, a resposta leva 10. Dona Ivone fez uma pergunta, lembra? Levou 10 dias para vir a resposta. E ela pegou o lápis e o papel para escrever. Não veio nada na cabeça, ela não escreveu. Honestidade do médium, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso querido André Luiz. O raciocínio é dele. A pequena família acabava de recolher-se. Herculano e os demais receberam-nos com inequívocas demonstrações de carinho. O chefe dos construtores dirigiu-se ao meu instrutor nestes termos. Esperávamos pela sua colaboração para iniciarmos o serviço magnético do paciente. Quer dizer, a ligação do perispírito do Segismundo ao óvulo, né, fecundado. Passamos em seguida a pequena câmara, onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste, vagueante. É a mesma sensação que a gente tem quando vai morrer, né? E agora, meu Deus?
Tô indo, não tô indo, aquele olhar triste. Eu tenho uma boa experiência com a minha esposa, né, que ela ficou assim mesmo, absorta. Vai lá, vai sair, vai lá encontrar. Falei, poxa, é aquela, né? O justo sabe o que vai encontrar, né? Aquele que está com a consciência tranquila. Mas você fica naquela indo, né? Devagarinho. Ou de repente você tem um problema sério, um problema cardíaco. Pum. Então ele estava aqui inseguro. Mas mesmo se você tiver um problema cardíaco, antes você já sabe. Se você estiver ligado, mesmo que não está ligado, está perto de eu morrer. A pessoa começa a imaginar como vai ser. Dependendo da pessoa, a dúvida, a esperança, a alegria ou a tristeza. Não pude sopitar a interrogação. Por que motivo o Segismundo sofre tanto? Indaguei de Alexandre em tom discreto. Desde muito tempo, responde o Alexandre, e particularmente, desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica, direta, com os futuros pais. Olha, ligação fluídica, porque ele está ali se ligando, ele não está ligado totalmente ao corpo, mas ele está perto, ele sabe que vai reencarnar. Quantas vezes no passe de cura, a pessoa vem tomar um passe e o médium que pode ver, alguns médiums vêm e dizem assim, essa pessoa vai engravidar. Tem uma menina do lado dela, tem um espírito feminino, tem um espírito masculino ali perto dela. Aí passa 1 mês, 2 meses, engravida. E não tinha ainda, estava andando do lado, estava pertinho, vai se envolvendo fluidicamente. Herculano está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho. Então é Herculano. Herculano está ligado a ajudá-lo nesse trabalho. À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, através da assimilação dos elementos do nosso plano. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica, e no estágio em que ele se encontra, o serviço impõe-lhe sofrimentos. Olha só, ele se encontrava, isso aqui também é digno da gente analisar. O Segismundo não era um espírito ruim, ele é um espírito bom. Ele deu uma bobeira quando encarnado, se arrependeu, era um grande trabalhador no mundo espiritual, tinha muitos méritos, muitos amigos estão intercedendo por ele, então não era qualquer espírito. E você vê aqui o que está acontecendo com ele. Ele sofre para reencarnar. Ele sofre por causa da condição dele, como ele colocou aqui. Ele já tem uma certa elevação. Então ele está sofrendo. Vamos continuar. Ele sofre por isso. A observação era muito nova para mim e continuo indagando. Mas o organismo perispirítico de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Sim, concordou o orientador. Tem a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso do tempo, em vista de nova alimentação, de novos hábitos, em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nossos círculos de vida, dos quais é necessário se desfaça, a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Para isto, as lutas das ligações fluídicas primordiais com as emoções que lhes são consequentes desgastam-lhe a resistência dessa natureza, salientando-se que nesta noite faremos a parte restante do serviço,
mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos. Caramba! Olha só o que ele disse. O tipo de alimentação que ele tinha no mundo, aquilo que a gente acabou de dizer. O estágio no mundo espiritual e no mundo de trabalho, de certa elevação, ele tinha que se desfazer disso. Ele ia ter uma ligação com o corpo mais grosseiro, mais pesado. O perispírito era o mesmo. Agora pensem, como que deve ter sido Jesus reencarnar, hein? Hã? Como não deve ter sido, hein, Adilane? Jesus ter que voltar a um corpo de carne. Hein? É uma coisa a pensar, né? Por isso que muitos dizem que ele... Quer dizer que ele, bem mais sutil, ele tinha que absorver descer a vibração. tudo isso. Descer a vibração. Muita coisa, né? Muito mais pesado. Nós vamos ver na obra mais adiante, no livro que fala do Gregório, como é que é o nome? Libertação, que o Gúbio com o André Luiz, aí já é um outro instrutor, o Gúbio, vai aparecer esse instrutor lá no Libertação. Eles vão lá nas trevas, eles vão em regiões trevosas falar com o chefe daquela legião, que é o Gregório. E eles têm que adensar o corpo espiritual deles. Eles se tornam quase que humanos. Se concentram, porque senão eles não seriam vistos. Então eles fazem um esforço para adensar o perispírito para atingir os objetivos que eles tinham que atingir. Para reencarnar, você vai se libertar disso, de tudo que você tem, para você poder se ligar àquele corpo, senão você não consegue se ligar. Senão não atende o objetivo a ser atendido, que é a reencarnação. É passível mesmo da gente pensar, né? Passivo da gente meditar sobre isso. Está vendo como que reencarnar a gente deu trabalho? Chega aqui, você quer dizer o corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quiser da minha vida? Pois é, aí reencarnar, ela está dizendo que é mais difícil do que encarnar. Aí você pega um filho rebelde, eu não pedi para nascer. Ainda tem que ouvir isso, né, do filho, o pai. Eu não pedi para nascer. Pediu, muitas vezes implorou, e algumas vezes ninguém nem te queria, a gente que te recebeu. Então fica na tua aí. Pois é, tem que dar logo um tranco, né? Então, onde que eu parei? Onde é que está? Que virou a página aqui. Hã? Qual é a página? Eu acho que é aqui. A nossa está 120, né? Disse eu, não teremos aqui um fato semelhante à morte física na crosta? É isso aí. Alexandre sorriu e aqueceu. Sem dúvida. Desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. É a mesma coisa que a morte física da Terra. Continue, Edilane. Reconheci. Não tem. Vai? Reconheci, porém, que a hora não comportava longas dissertações, e vendo que o meu bondoso instrutor fixava atento nos construtores, abstive-me de novas interrogações. Seguido pelos amigos, Alexandre aproximou-se de Segismundo e falou-lhe bem-humorado. Então, mais forte, e acariciando-lhe a face, acrescentou: você deve estar satisfeito,
É chegado o momento decisivo. Todas as nossas expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes diante da nova oportunidade recebida. Olha que coisa que ele está dizendo aqui. Essa frase aqui é muito importante. Você deve, isso é para nós, você deve estar satisfeito. É chegado o momento decisivo. Todas as nossas expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes diante da nova oportunidade recebida. Aí você vem aqui, você quer matar seu corpo? Você quer se suicidar? A tua mãe te gerou, você veio e depois você quer fazer o aborto? Quanta ingratidão à lei divina, quanto trabalho é para reencarnar. Então, nenhuma palavra vai chegar a agradecer a oportunidade de teu corpo, seja a vida qual for. Seja a vida qual for. Senta ali, Adilânia, senta ali, ó, na frente. Entendeu? Então, a gente tem que reencarnar. A gente tem que agradecer. Quer ler? Não, estou sem óculos, estou com dor de cabeça. Sim, falou Segismundo arquejante. Estou grato. Não se esqueçam de mim, com o auxílio necessário. E olhando angustiosamente para o meu orientador, observou inquieto. Tenho receio, muito receio. Alexandre sentou-se paternalmente ao lado dele e disse-lhe com ternura: não asile o monstro do medo no coração. Eu estou aqui, eu estou lendo e estou me imaginando reencarnando. Deve ter acontecido o mesmo comigo. Estou com medo. Estou com medo. E quando analiso hoje a vida, tinha tudo para acertar, mas também tinha tudo para errar. Newton, deve ser o mesmo caso nosso aqui no plano material. Isso. Se eu tenho que fazer alguma coisa e a dúvida é muito grande com relação ao sucesso que eu posso ter naquilo ali, é preferível não fazer. Pois é, mas porque você já dificulta tudo, né? Mas você já está no caminho, você não tem que ter mais dúvida qual é o teu caminho. Ele está com medo de nem começar. Nem começar. Ou falir, como faliram os outros que a gente viu lá na outra obra, nos mensageiros. Então ele está com medo. Com certeza, todo mundo teve medo na hora quando veio. Sim, sim, porque você esquece, você sabe como é a vida na Terra. Você sabe das suas fraquezas e você sabe o que você vai ser tentado. Será que você vai resistir àquela tentação? Você vê, abrir uma casa espírita, os dirigentes, você vê o altivo. Poxa, com 20 anos ele já estava dirigindo o Leon Denis, 21, 22 anos. Um garoto, pô. Só altivo, né? Olha a mente dele. Mas já é um espírito fortalecido, talhado, né? E ele cumpriu. E ele veio para aquilo. Encontrou alguns amigos que reencarnaram com ele, como a obra era grande. Vamos lá, vamos tocar. Então ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, um grupo em torno dele, que ele liderava, ele tinha magnetismo, ele tinha ascendência sobre aqueles outros, mas eram amigos dele, que estavam do lado dele. Tinha que abrir essa obra, não tinha que abrir. Quando a gente olha, a gente vê, tinha que fazer, o SEAP. Mas o presidente dessa casa, eu vou falar mal dele, aproveitar que ele não está aqui. Será que ele tinha, ou ele tem, cabedal para isso? Tem que rezar muito por ele. Tem que rezar.
Porque a gente está vendo que a obra é grande. Não é ele que vai tocar, o outro vai tocar. Não é ele. Ele está preparando para alguém, que ele não sabe quem é. Mas é muita responsabilidade. E se ele não abre? E se ele não faz? Esse é o medo dele. Esse deve ter sido o medo do seu Newton reencarnar. Será que vai? Pediu e pediu e pediu, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, para eu não cair. Para não falir. É isso aqui. Reencarnar, ninguém vem aqui para brincar. E chega aqui, quer namorar, quer casar, e às vezes não está o namoro, não está o casamento, não está a família, como não estava no caminho do Chico, como não estava no da Dona Ivone. Aí você quer se divertir, só quer saber de passear. Você esquece. Não estava no caminho do altivo. Até pensou. Eu não sei, ouvi dizer, né? Não posso afirmar nada. Mas e aí? Deve ter, se pensou, olhou e disse assim, não, não vai dar. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Como é que eu vou tocar isso aqui casado? Não dava. O doutor Bezerra foi um trabalhador não dirigindo casa espírita. Ele foi um espírita que atuou na sociedade como médico. Ele se dedicou muito. Ele casou, teve filhos. Você vê o Eurípides, na história do Eurípides, e hoje eu não falei de manhã do Eurípides, era para falar. Tem que pegar o livro. Na história do nosso querido Eurípides, tinha uma menina lá, uma jovem, porque ele era jovem, né? Sonhava, estava sonhando em casar com ele. Casar com ele. E ele percebeu. Então ele disse assim, fulana, nessa vida nem eu, nem a senhora vamos nos casar. Nem eu, nem a senhora. Aí depois a senhora conta lá, ela viveu a vida inteira solteirona, trabalhando para a doutrina espírita. E ele morreu logo, né? Desencarnou com 32 anos, né? Novo. 32, acho que foi 32 anos. Aí você vem aqui, você tem que fazer uma coisa. E você não quer fazer. Você tem o livre-arbítrio de não fazer. Então imagina lá se o presidente da casa aqui não faz o trabalho. Quantos estão acorrendo aqui, nós todos viemos para cá, e vamos ficar sem. Se o altivo não tivesse feito a casa trabalhada, olha quanto prejuízo traria, principalmente para a bagagem espiritual dele. E tem que fazer correto, como ele fez. Como ele fez. Então, voltar ao corpo físico é muito mais difícil do que sair do corpo físico. Pode ser que sair seja difícil para alguns. E é. Porque malbaratou a vida. Porque não cumpriu com aquilo que tinha que cumprir. Tem um livro ali, tem na nossa livraria, chamado Voltei, do irmão Jacó. Ele foi recebido pelo Dr. Bezerra de Menezes. Mas ele não conseguia volitar. Ele foi carregado. E os espíritos do outro lado zombavam, debochavam dele. Cadê a tua luz? Cadê a tua luz? Você está sendo levado por quê? Tenha paciência. Então, o que ele recomendava para os espíritos debochados, ele desencarnou, ele não tinha luz, porque faltou amor nele. Faltava amor no que ele fazia. Mas ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele ajudou muito. Ele tinha muito dinheiro.
Mas como faltou amor, a quem muito foi dado, muito será pedido. Se faltar amor a quem tem muito conhecimento e faltar amor a quem tem pouco conhecimento, o peso é diferente. Não é ou não é? O soldado no quartel errou. O coronel também errou, cometeu o mesmo erro do soldado. A mão mais pesada é para quem? Não é? É o mesmo princípio. Então reencarnar é um desafio. A gente não veio para brincar. O Segismundo não está vindo para brincar. Ele veio para resgatar um passado junto com seus familiares, veio também para trabalhar na doutrina espírita, vai desencarnar com um problema cardíaco e retornar à pátria espiritual. É facinho a vida dele. Vem, ama os pais, perdoa, ama, convive fraternalmente, vai trabalhar provavelmente como médium e vai voltar. Né? Esse é o trabalho dele. Então a preocupação, será que eu vou conseguir fazer isso? É só isso. Chega aqui, você quer tudo. Chega aqui, você quer tudo. Se você tem dinheiro, você quer cada vez mais dinheiro. Se você é pobre, você reclama. Reclama de tudo. Eu vejo, nós temos visto, voltando à questão do anjo da guarda, com os espíritos suicidas, novamente voltando a Dona Ivone, o trabalho que a gente tem mediúnico aqui, o André Luiz também trabalha ali, não tem problema a gente falar. Quando a gente volta à memória deles, que a gente faz como é feito ali no livro, Memória de um Suicida, porque muitos, para se encontrar, precisam se ver como espírito imortal e não se vê. Então você volta a ele. Como o André Luiz colocou, você tem 15 anos de idade. Para a gente é fácil lembrar um momento bom de 15 anos de idade, né? Quando a menina, quando é um espírito feminino, teve uma festa, teve alguma coisa. Eu lembro que eu quebrei meu braço, eu estava de asa quebrada nos meus 15 anos. Minha mãe fez um bolo, estava os colegas lá. Eu era bonzinho, né, tranquilo, jogando bola, quebrei meu braço. Enfim, você vai voltando, e o espírito lembra quando estava no útero materno. E do útero para a vida anterior é um passo atrás que ele lembra nitidamente. E quando ele chega nesse ponto, antes de reencarnar, a gente faz com que ele veja a vida lá na frente. Olha, você sabe quantos anos você vai viver? 70 anos. Você se matou com quanto? Com 20. Era para se matar? Não. Sabia que ia passar por um problema difícil? Sabia. Esse problema estava no curso da sua vida? Estava. E você faliu ali. Então ele vai ter que voltar de novo à lei circular, né? Vai ter que encarar aquele problema de novo. Tudo bem. Tem alguém com você aí antes de reencarnar? Tem. Tem aqui, fulano e fulano. Tem aqui 2 espíritos. Um espírito. Esse espírito foi meu avô no passado. Ele me ajudou a reencarnar. E agora, ele te recebe aqui, ele está aqui do meu lado. Então, em todos os casos que nós atendemos ali, o espírito que o levou para reencarnar, o recebeu quando desencarnou. Aí vem a pergunta. Sinceramente, eu não sei responder. Sinceramente, é esse o anjo da guarda do reencarnante ou do desencarnante? É esse o anjo da guarda? Adilane, senta ali, por favor, senta ali, ó. Que aí você não se sente mal ali, senta ali. É esse o anjo da guarda? A gente não sabe com certeza, né? Mas existe uma possibilidade grande que seja. Né? Senta ali, minha filha. Senta ali.
Já. Está quase na hora de terminar. Vamos lá. O interlocutor deixou cair umas lágrimas e conversou com esforço. É aqui que eu estou, né? Ah, não, lá em cima. Ele estava triste, né? Aí o Alexandre diz para ele: não asile o monstro do medo no coração. A hora é de confiança e coragem. Ouça, Segismundo. Se você guarda alguma preocupação, divida conosco os seus pesares. Fale tudo o que constitua dificuldade em teu íntimo. Abra sua alma, querido amigo. Lembre-se de que o instante da passagem definitiva de plano se aproxima. Torna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. Olha, aproveita. Vamos voltar com um pensamento resoluto que você vai vencer. Qual é o problema? O que te aflige? O interlocutor deixou cair algumas lágrimas e conversou com esforço. Sabe que compreendi pequenina obra de socorro. Sabe que empreendi pequenina obra de socorro nas cercanias de nossa colônia espiritual. A obra foi autorizada pelos nossos maiores. E apesar do bom funcionamento, sinto que não está terminada e que tenho em sua estrutura grandes responsabilidades. Não sei se fiz bem, pedindo agora o retorno à crosta do mundo, antes de consolidar meu trabalho. Entretanto, reconheci que para seguir além, precisava reconciliar-me com a própria consciência, buscando os adversários de outro tempo, a fim de resgatar minhas faltas. Essa era a preocupação dele. Ele era responsável por uma obra no mundo espiritual. Aqui tem um grande trabalho no mundo espiritual, tem um responsável, que é o altivo. Ele falou de uma obra pequena, que deve ser nesses moldes, de socorro a espíritos desencarnados, de socorro a espíritos em regiões difíceis, umbralinas, enfim, deve ser nesse sentido, recebendo pessoas. E ele recebeu autorização, ele era o encarregado. Então ele falou assim: eu sinto que eu não terminei a minha obra, tinha mais o que fazer. Será que eu fiz certo? Vim reencarnar? Ao mesmo tempo, eu tinha que pacificar a minha consciência. Essa era a dúvida dele, estava naquela. Fiz certo? Vim. Mas eu tinha que acalmar a minha consciência. Olha o que é a consciência culpada. A culpa é um problema sério. Eu queria tirar todas as minhas culpas antes de ir embora. Que Deus me ajude, bote no meu caminho e me dê forças para resolver os problemas de culpa que a gente tem, né? E enquanto o instrutor e os demais amigos o acompanhavam em silêncio, Segismundo prosseguia: foi por isto que insisti tanto pela obtenção de minha volta. Como poderia conduzir os outros à plena conversão espiritual diante dos ensinamentos do Cristo sem haver pago minhas próprias dívidas? Como ensinar os irmãos sofredores, sofrendo eu mesmo, dolorosas chagas em virtude do passado cruel? Agora, porém, que se aproxima o recomeço difícil, tortura-me o receio de errar novamente. Quando Raquel e Adelino voltaram, prometeram-me amparo fraternal, estou certo de que serão 2 benfeitores para mim. No entanto, aflige-me receios e ansiedades ante o futuro desconhecido. Olha, no caso aqui, Raquel e Adelino vão recebê-lo muito bem, mas ele está receoso por tudo isso que ele contou aqui. E valendo-se de pausa que se fizera naturalmente, Alexandre tomou a palavra com franqueza e otimismo. Não adianta inquietar-se tanto, meu amigo. Desprenda-se de suas criações aqui. Todas as nossas obras efetuadas de acordo com as leis divinas
sustentam-se por si mesmas e esperam-nos em qualquer tempo para a colheita e saborosos frutos de alegria eterna. Somente o mal está condenado à destruição e apenas o erro necessita laboriosos processos de retificação. Esteja, portanto, calmo e feliz. Sua insistência pelo regresso atual aos círculos terrenos foi muito bem lembrada. O resgate do desvio de outra época concederá ao seu espírito uma luz nova e mais brilhante. Persevere no seu propósito. Valer-se da escola, receber-lhe a orientação sublime, assenhorear-se-lhe dos benefícios, representa a maior felicidade do aluno fiel. Assim, pois, Segismundo, a sua felicidade de voltar agora à esfera carnal é muito grande. Lave a sua mente na água viva da confiança em Deus e caminhe. Para a nova experiência, você não pode levar senão o patrimônio divino já adquirido com o seu esforço para a vida eterna, constituído pelas ideias enobrecedoras e pelas luzes íntimas que o seu espírito já conquistou. Não se detenha desse modo em lembranças dos aspectos exteriores de nossas atividades deste plano. Persistir em semelhantes estados d'alma poderá trazer consequências muito graves. Portanto, a sua inadaptação perturbaria o desenvolvimento fetal e determinaria a morte prematura de novo aparelho físico no período infantil. Não se prenda a receios pueris. É verdade que você deve e precisa pagar, mas em sã consciência, qual de nós não é devedor? Com tristeza e abatimento, nunca resgataremos nossos débitos. É indispensável criar novas esperanças. Ó o que ele disse, todos nós somos devedores. E ele podia abortar, a mãe podia abortar. Ele poderia não se fixar no corpo físico por causa daqueles pensamentos. Se ele ingressa na reencarnação com aqueles pensamentos de dúvidas, de tristeza, poderia ter o aborto, poderia abortar. Muitos abortos acontecem por isso. O espírito vem e se arrepende. O Allan Kardec faz essa pergunta lá no Livro dos Espíritos, né? O que aconteceria se um espírito desistisse da reencarnação? Ia reencarnar de novo. Ia ter que fazer de novo. Ele pode temer? Pode temer, né? Mas entrou no corpo. Se ali ele com um pensamento destrutivo não conseguir formar o corpinho biológico, pode abortar. Enfraquece. Agora, a gente já viu casos de reencarnação. Eu já disse aqui no COMP, a gente dava passe numa moça, uma jovem senhora lá na Malé, na obra social que a gente tinha lá na Malé, e a mãe fez de tudo para abortar o filho quando ela soube que estava grávida. E ela já soube bem mais na frente. Tomou remédio, tomou injeção, chá que tinha de erva que era bom para... Fez de tudo. Não abortou. Não conseguiu. Dava passe na barriga dela, a criança chutava, empurrava e ela chorava. Eu não quero esse filho, eu não quero. Agora já está aí, agora não sai mais. Já está no final, vamos embora. E dando passe nela toda semana, e dando passe. Aí você vê, a reencarnação tinha que vir. Um dia eu fui lá na Malé, anos depois, eu me afastei de lá, né, pelas circunstâncias da vida. Ela vem correndo com uma criança, a criança vem e me abraça, que toda semana eu que dava passe nela. E conversava com o espírito, e conversava com a mãe. Falava com a mãe, ó, vamos embora, a gente vai te ajudar, vamos embora, não vai desistir mais não dá mais tempo de desistir. E falava com o espírito, né, em pensamento, vamos, coragem, você é muito forte, você vai vencer. E o espírito veio, unha e carne com a mãe depois.
unha e carne com a mãe. Acho que era uma menina, unha e carne com a mãe. Então tinha que vir mesmo. Esse aí enfrentou todas as intempéries, né? Além da pobreza que a mãe vivia, era uma pobreza extrema. E ela tinha outros filhos. Então reencarnar hoje primeiro é um ato de coragem, de determinação, pelos momentos em que estamos vivendo. Estamos no ápice dessa transformação, dessa transição, né? Estamos em meio, momentos muito difíceis vivemos. Então a gente tem que dar todo o apoio a essas mães que nos procuram aqui grávidas e tomam paz. Vamos lá. Tá bom o estudo e já passou 1 hora, viu? Passou 1 hora. Segismundo fez um gesto significativo de afirmação e sorriu com dificuldade, mostrando-se menos triste. Não perturbe o seu trabalho valioso no momento. Recorde as graças que temos recebido e não tema. Calando-se o mentor, notei que Segismundo, sob forte emoção, não conseguia recursos para manter a palestra. Vi-o, porém, tomar a destra de Alexandre, com infinito esforço, beijando-a, respeitoso, em sinal de reconhecimento. Ponderei, então, no concurso enorme que todos recebemos ao regressar ao círculo canal. Contra o aborto. Aborto é crime. Ponderei então no concurso enorme que todos recebemos ao regressar ao círculo carnal. Aqueles devotados benfeitores auxiliavam Segismundo desde o primeiro dia, e ainda ali, diante do passível recuo do interessado, eles mesmos se mostravam dispostos a consolar-lhe todas as tristezas, levantando-lhe o ânimo para o êxito final. Que coisa, hein? Que coisa. Vou ler só mais esse parágrafo por causa da nossa hora. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispirítico, no que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Sem que me possa fazer compreendido, de pronto pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. Que coisa é essa? Vamos ver aqui de novo. Sem que me possa fazer compreendido, de pronto, pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. Quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido. Seu olhar parecia penetrar outros domínios. Tornava-se vago, menos lúcido. A certa altura, Alexandre falou-lhe com autoridade. Segismundo, ajude-nos. Mantenha clareza de propósitos e pensamento firme. Tive a impressão de que o reencarnante se esforçava para obedecer. Agora, continuou o instrutor, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Olha o pensamento moldando seu corpo perispiritual. Compreendi que o interessado precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que, ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida.
A operação não foi curta nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Segismundo parecia cada vez menos consciente, não nos fixava com a mesma lucidez e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. O fenômeno espantava-me e não pude conter as interrogações que se me represavam o íntimo. Observando que Alexandre e os construtores se dispunham a alguns minutos de intervalo antes da penetração na câmara conjugal, acerquei-me do prestimoso orientador, que me percebeu num relance a curiosidade. Acolheu-me cortês como sempre falou: já sei, você permanece torturado pelo espírito de pesquisa. Claro, ele era médico, André Luiz. Como é que está dando isso tudo? Isso tudo está acontecendo antes do Segismundo se ligar à mãe, hein? Antes. Sorri desapontado, mas cobrei ânimo e indaguei: como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. Como é complexo o trabalho de reencarnação. Muito mais trabalho nascer. Agora, nascer de qualquer maneira, tudo bem. Tem o amparo da lei, porque é da lei nascer. Mas olha só, alguém que tenha um pouquinho de mérito, volta a dizer, é o nosso caso, quanto trabalho a gente deu. Para você chegar aqui e brincar? É, meu amigo. Sorri desapontado, mas cobrei ânimo e indaguei: como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. O trabalho enobrecedor está em toda parte, acentuou Alexandre intencionalmente. O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscureceram na crosta o sentido divino da verdadeira religião. Ó, esse paraíso aí que esse pessoal aí, os sacerdotes pregam, não existe. Fez uma pausa, fixou um gesto expressivo e continuou: quanto à estranheza de que se sente possuído, não vemos razão para tanto. A desencarnação normal na Terra obriga o corpo denso de carne a não menores modificações. A enfermidade mortal para o homem terreno não deixa, em certo sentido, de ser prolongada operação redutiva, libertando, por fim, a alma, desembaraçando-a dos laços fisiológicos. Há pessoas que, depois de algumas semanas de leito, se tornam francamente irreconhecíveis, e devemos considerar que o aparelho físico permanece muito distante da plasticidade do corpo perispiritual, profundamente sensível à influenciação magnética. Eu acho que a gente vai parar por aqui, e quando a gente acabar esse livro aqui não tem a sequência dos livros, né? Tem sim. A gente estudou Nosso Lar, Mensageiro, tem o Obreiros da Vida Eterna. O Obreiros vai falar da reencarnação, ou melhor, da desencarnação. No Obreiro a gente vai ver isso que ele acabou de dizer aqui. Vamos ver, acho que são 4 espíritos que vão desencarnar. A desencarnação de Dimas, que era espírita, a desencarnação de Adelaide Câmara, que era espírita, que é a aura celeste, não é a aurora não, a aura celeste, a desencarnação de um católico e de um protestante. Os 4 tinham méritos. Sabe quem deu mais trabalho para desencarnar? Todos estavam ali amparados para desencarnar. O Dimas, que era espírita, deu trabalho.
A gente vai ver lá por quê. Vamos parar aqui? Página 124. Na minha página 272. Na dele, 124. 272. Vou botar aqui. Muito bom, né? Muito bom. Ah, Jesus. Esperamos que o nosso Segismundo tenha tido sucesso na sua reencarnação. Que Jesus o abençoe, estando ele ainda no corpo físico ou já desenlaçado do peso material que a carne exerce sobre o espírito. Que Jesus o abençoe. O seu exemplo tem nos ajudado a pensar na nossa reencarnação. O que estamos fazendo aqui agora, Senhor? Qual o motivo pelo qual retornamos à carne? Qual o motivo? Por quê? Para quê? O que é certo é que não viemos aqui para nos divertir, para malbaratar o tempo. Viemos para progredir, para ajudar no progresso dos nossos irmãos. E como espíritas que somos, auxiliar no progresso da humanidade, como consta na obra magna trazida pelos espíritos e compilada pelo mestre Allan Kardec. Rogamos por nós, Senhor. Ajuda-nos a cumprir com nossos deveres. Não importa a dor que tenhamos que carregar. O que importa é o apoio que precisamos para saber suportar a dor. A inspiração dos nossos benfeitores, para que saiamos da terra com a consciência o mais tranquila possível, pelo cumprimento do nosso dever. Ajuda-nos a resgatar o passado de culpas. Ajuda-nos a aliviar a nossa consciência. Aproveita, Jesus, que já te conhecemos, que já conhecemos a doutrina espírita, que já sabemos que somos espíritos imortais e que estamos aqui para trabalhar e na nossa condição para resgatar um passado de culpas, visando o progresso. Não somos missionários, somos devedores. Estamos em expiação, estamos em provas. Ajuda-nos a suportar a parte que nos toca, sem reclamar. A passar com resignação e vencer dia a dia a batalha que travamos conosco mesmo, no nosso íntimo. Se possível, Jesus, ajuda-nos a nos lembrarmos na noite de sono desses compromissos que temos contigo, com a doutrina espírita, e de alguma forma vir a nossa mente na vigília, que os nossos benfeitores nos ajude a vencer. Precisamos de vocês, amigos, precisamos muito de vocês. Preciso do teu amor, precisamos de você, altivo. Precisamos de Kardec, de Denis, da família que ficou aí para vencermos. Que seja então em nome do amor que rege a vida no universo, na terra, em nós, em nome do nosso amor, minha querida, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso altivo, em nome de Denis, de Kardec,
do André Luiz, de Maria Santíssima. Em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que encerramos os estudos e reflexões da noite de hoje, tarde e noite de hoje, em torno do livro Os Mensageiros. Que Deus seja louvado hoje e sempre. E que Deus abençoe muito o nosso Chico por tudo que nos fez. Graças a Deus.